Eu não sei o que o trouxe aqui. Talvez seja a curiosidade que não te deixa dormir, aquela sensação incômoda de que existe algo muito maior pulsando sob a superfície monótona da realidade cotidiana. Talvez seja a dor, a densidade, o peso acumulado de vidas, ou até mesmo apenas os últimos meses que te fizeram buscar uma chave, um escape, um método que realmente funcione para limpar o que está sujo, para curar o que está quebrado. Você sentiu o aperto da frustração, a impotência diante do caos externo, ou a luta silenciosa contra a voz interna da dúvida e da autocrítica. Eu conheço esse sentimento. E é exatamente essa busca, essa fissura na sua armadura de descrença que nos conecta agora. Porque eu estou aqui para falar sobre uma frequência, uma tecnologia espiritual que não é apenas teoria abstrata, mas sim uma força viva e palpante, capaz de desintegrar o karma acumulado, de transmutar a dor em luz e de transformar o chumbo da sua mortalidade na alquimia pura da sua divindade. Eu estou aqui para te apresentar ao raio violeta e ao seu zelador, o mestre ascensionado mais fascinante, enigmático e ativo em nosso planeta, neste momento crucial da história, Saint-Germain. Não se trata apenas de uma cor ou de um conceito esotérico, é a própria essência da liberdade divina. É o sétimo raio, a última grande dádiva que o cosmos oferece à humanidade, antes que possamos ascender completamente para a próxima oitava de consciência. É o fogo consumidor da misericórdia, o bálsamo da transmutação e a promessa dourada da era de Aquário. E quem melhor para empunhar essa tocha do que o mestre que dedicou incontáveis encarnações a plantar as sementes da liberdade em nações, mentes e corações? É fundamental que você entenda o cenário, o contexto histórico e cósmico em que nos encontramos. Estamos na cúspide, no limiar de uma mudança sísmica que a Terra não experimentava há mais de 2 milênios. A humanidade está deixando para trás a era de peixes, governada pela dualidade, pela fé cega e muitas vezes pela tirania velada do sofrimento. Estamos ingressando de forma inevitável e irrefreável na era de Aquário, a era da fraternidade, da tecnologia espiritual e do conhecimento direto e pessoal de Deus. Esta nova era tem uma nota tônica, um acorde fundamental que ressoa através de todas as suas manifestações: a liberdade. Mas como podemos ser livres? Como podemos manifestar essa idade de ouro prometida quando carregamos em nossos campos de energia o peso incalculável de milênios de erros, de julgamentos, de ódio e de dor? Essa é a tensão, o grande conflito que a humanidade enfrenta agora. É como tentar voar com âncoras de chumbo presas aos pés. A lei do karma é implacável, e cada pensamento, palavra e ação dissonante que emitimos ao longo das vidas retorna a nós, exigindo equilíbrio. Sem uma intervenção divina, sem uma ferramenta de limpeza acelerada, o processo de ascensão seria lento, agonizante e, para a maioria, impossível de ser concluído dentro do tempo limite estabelecido pelo Conselho Cósmico. É neste exato ponto de desespero e necessidade extrema que entra o mestre Saint-Germain e, com ele, o dom do raio violeta. Quem é realmente Saint-Germain? Essa é a grande interrogação que paira sobre a história oculta. Um conde misterioso que aparecia nas cortes europeias do século XVIII sem antecedentes, sem fonte de riqueza aparente, falando todas as línguas fluentemente, nunca envelhecendo e executando feitos de alquimia que desafiavam a lógica científica da época. Ele transformava chumbo em ouro, ele removia falhas de diamantes, ele criava elixires de longevidade. Ele era um enigma, um sussurro de imortalidade em um mundo obcecado pela morte.
Mas o Conde Saint-Germain era apenas o mais recente e mais visível de seus muitos papéis. Eu vou deixar os detalhes de suas encarnações históricas para a nossa próxima conversa, mas o que você precisa saber agora é que ele é o Chahan, o Senhor do sétimo raio, o executor do plano divino para a era da liberdade. Ele se preparou por éons para este momento. Ele foi o sacerdote que manteve a chama da misericórdia acesa em eras remotas. Ele foi o profeta, o conselheiro, o financiador de revoluções silenciosas. Sua missão tem sido singular: preparar a consciência humana para receber e utilizar o poder transformador da energia violeta. O raio violeta não é uma energia nova, é o fogo sagrado da divindade que sempre esteve disponível, assim como o raio azul da força, o raio dourado da sabedoria e o raio rosa do amor. No entanto, por um acordo cósmico e pela lei da precipitação, a humanidade só recebeu permissão para invocar e utilizar plenamente o sétimo raio neste exato ciclo de transição. É o presente de encerramento, o último e mais poderoso recurso para limpar a lousa kármica. Pense no raio violeta não apenas como luz, mas como um dissolvente universal, como um éter divino que penetra na densidade da sua criação humana imperfeita. Nossos erros, nossos medos, nossas mágoas e toda a energia mal qualificada que emitimos não desaparecem no vácuo. Elas se condensam e ficam armazenadas em nossa aura, em nossos corpos sutis e, por fim, em nosso corpo físico, manifestando-se como doença, escassez ou desespero emocional. Esta energia negativa tem uma frequência vibracional muito baixa. Quando você invoca o fogo violeta, você está ativando um vórtice de energia de altíssima frequência, a frequência da misericórdia, que é uma combinação perfeita do raio azul da força e do raio rosa do amor. O resultado é a cor violeta, uma cor que está na extremidade superior do espectro visível, a cor dos reis, dos sacerdotes e da transmutação. O que acontece no nível quântico é fascinante. Quando o fogo violeta é invocado e direcionado para uma área de energia mal qualificada, ele não a destrói, ele a transmuta. Imagine que a energia negativa são carvões em brasa sujos de fuligem. O fogo violeta envolve esses carvões, mas em vez de apenas queimá-los, ele eleva a taxa vibratória da essência atômica daquela energia. A densidade é liberada, a energia é restaurada à sua pureza original, e a essência dessa energia mal qualificada, que é sempre fundamentalmente luz divina, é devolvida ao universo como energia pura e utilizável. Isso é alquimia espiritual em sua forma mais elevada. O mestre Saint-Germain nos deu este ensinamento com uma clareza inigualável. Ele nos ensinou que podemos nos tornar laboratórios vivos da transmutação. Não precisamos mais passar por longos e dolorosos processos de expiação kármica ou de purificação lenta. A misericórdia do sétimo raio nos permite limpar o que teria levado milhares de anos em poucas vidas, ou, para os mais dedicados, em poucos anos. Mas há uma ressalva, um ponto de atrito que gera o próximo ciclo de nossa jornada. O raio violeta é acionado por meio de algo que o mestre Saint-Germain chamou de decreto dinâmico, ou chamado. Ele insistiu que a divindade e os mestres ascensionados não podem violar o livre-arbítrio humano. Eles podem infundir o planeta com essa energia, mas ela deve ser invocada e comandada pelo indivíduo. É o seu direito inato, a sua cocriação com Deus. Você deve levantar sua voz, seu coração e sua intenção e dizer: eu invoco a presença do fogo violeta transmutador. Esta é a beleza e o desafio do caminho que Saint-Germain nos apresenta. Ele nos entrega a chave mestra, mas exige que a usemos ativamente.
É a diferença entre ter um manual de instruções sobre como construir um avião e realmente sentar-se na cabine e pilotá-lo. A mera crença não basta. É preciso a aplicação prática e o comando amoroso. Neste momento, enquanto você lê estas palavras, saiba que Saint-Germain está mais presente e acessível do que jamais esteve. Ele é o patrono da nova era. O foco de sua atenção não está mais nas cortes da Europa, mas sim em cada indivíduo que desperta para a responsabilidade de ser um transmutador em tempo integral. Sua presença viva se manifesta através dos seus ensinamentos, através da irradiação da chama violeta que banha o planeta e através da inspiração que ele infunde naqueles que se comprometem com a causa da liberdade universal. Ele é o mestre da magia divina, o alquimista supremo, e ele nos convida a sermos seus aprendizes. Ele nos convida a deixar de lado a mentalidade de vítima e a abraçar o poder de ser um co-criador que não apenas limpa a si mesmo, mas que também auxilia no processo de transmutação da Terra. O que isso significa para você, na prática? Significa que a sua ansiedade, o seu medo da escassez, a sua tendência a julgar a si mesmo e aos outros, tudo isso pode ser colocado no laboratório do raio violeta. Não se trata de varrer a poeira para debaixo do tapete. Trata-se de queimar a poeira até que ela se torne luz. Trata-se de se livrar de todo o peso que o impede de reconhecer a sua própria e magnífica presença Eu Sou. O presente de Saint-Germain é o da automaestria. Ele nos ensina que o poder não está lá fora, em templos distantes ou em gurus inacessíveis, mas sim na sua própria capacidade de invocar a presença divina que reside em seu coração e de comandar a força do sétimo raio para purificar o seu mundo. A grande revelação de Saint-Germain não é histórica, mas operacional. A humanidade tem a capacidade de passar para a Era de Ouro, sem a necessidade de um cataclismo global de purificação. O fogo que purifica não precisa vir de fora. Ele pode e deve vir de dentro, ativado por nossa vontade consciente. O raio violeta é a vacina contra o karma, o atalho para a ascensão, o veículo de fogo que nos leva diretamente para a liberdade. Esta é a nossa fundação. Estabelecemos a necessidade urgente, apresentamos o doador da dádiva e introduzimos a ferramenta alquímica. A chama violeta está acesa. A promessa de liberdade é real. Mas para que essa promessa se cumpra em sua vida, você precisa entender o caminho do Mestre. Você precisa entender a profundidade da sua dedicação à humanidade e, o mais importante, você precisa aprender a usar essa ferramenta com a precisão de um cirurgião espiritual. Eu te convido, de coração, a dar o próximo passo comigo nesta jornada de descoberta. Não permita que esta informação seja apenas mais uma teoria. Permita que ela se torne a sua prática, o seu estilo de vida. Na nossa próxima conversa, na parte 2, nós vamos mergulhar nas sombras históricas para iluminar a verdade por trás dos muitos pseudônimos de Saint-Germain, decifrando quem foi o mestre alquimista por trás do conde. E mais importante, vamos começar a desvendar a mecânica exata da invocação, as palavras exatas, as visualizações e os decretos práticos que você pode usar hoje para acender esse fogo violeta em sua própria vida e começar a transmutação em massa do seu karma. Abrace o chamado, abrace a liberdade. O fogo espera por você. Se você, alguma vez na vida, sentiu o peso da história se derramar sobre seus ombros, se experimentou a sensação claustrofóbica de estar preso em um ciclo repetitivo de falhas, arrependimentos e escolhas que parecem ter sido feitas por uma versão menos evoluída de si mesmo, então você está exatamente no limiar da maior verdade que o sétimo raio oferece. Não estamos falando de um mero desejo platônico por mudança,
ou de uma filosofia de autoajuda superficial. Estamos mergulhando agora na fornalha alquímica que Saint-Germain acendeu para toda a humanidade, uma fornalha cuja intensidade exige mais do que aceitação intelectual. Exige o engajamento total da sua presença Eu Sou. A grande ilusão que nos foi vendida, através de éons de escuridão, é a de que o passado é imutável, que o registro acástico é uma sentença perpétua. O que Saint-Germain nos revela e o que a própria vibração da nova era exige é que o karma não é destino. É primariamente energia mal qualificada, estagnação eletromagnética aprisionada nos corpos sutis, aguardando pacientemente pela única força capaz de dissolvê-la, sem gerar um novo ciclo de causa e efeito, a chama da transmutação. Este não é apenas um período de transição astrológica, a tão comentada passagem da Era de Peixes, governada pela fé cega e pelo sacrifício doloroso, para a Era de Aquário, governada pelo conhecimento intuitivo e pela cooperação divina. É, antes de tudo, uma grande dispensa cósmica orquestrada por Saint-Germain, em conjunto com a hierarquia espiritual, para elevar a frequência vibracional da Terra a um nível onde o sofrimento desnecessário se torne, literalmente, impossível de sustentar. Estamos testemunhando a quebra do padrão tridimensional de limitação, mas essa quebra não é automática, ela é voluntária, e cada indivíduo que se dispõe a invocar o raio violeta torna-se um pilar de sustentação para que a mudança planetária possa ancorar-se na matéria densa. O grande conflito e o ponto onde muitos aspirantes espirituais tropeçam reside na profundidade da resistência. Não se iluda, o karma acumulado ao longo de milhares de encarnações não se rende facilmente. Ele se manifesta como procrastinação crônica, como a voz interna de autocrítica que sabota qualquer iniciativa de elevação, como os padrões familiares tóxicos que parecem se regenerar infinitamente, independentemente da sua vontade consciente. É a densidade, a inércia psíquica da massa crítica, que Saint-Germain chama de os detritos da criação humana, aderindo à sua aura como lama pegajosa. Como podemos, então, enfrentar essa massa de inércia que se opõe à nossa mestria? A resposta está na persistência incansável da invocação. O raio violeta não é uma pílula mágica que elimina o karma instantaneamente. É um processo de refinação atômica. Quando você invoca a chama, visualizando a luz roxa ametista, envolvendo cada célula, cada átomo do seu ser, o que acontece é uma reação termonuclear espiritual. A chama violeta possui a propriedade única de penetrar a densidade, envolver o núcleo dos átomos onde a energia mal qualificada está aprisionada e, em vez de destruí-la, o que geraria mais karma, ela a transmuta. Ela eleva a vibração da energia aprisionada, libertando-a do padrão de imperfeição e devolvendo-a ao seu estado original de pureza crística. É a alquimia suprema, a transformação do chumbo da imperfeição no ouro da perfeição. E aqui reside o mistério que nos mantém presos à narrativa. Qual é o custo pessoal para Saint-Germain sustentar essa dispensa? E como sua presença, que se manifestou em cortes europeias como um conde enigmático, atuando como conselheiro de reis e cientistas, se conecta à sua atual função como Shohan do sétimo raio e regente da nova era? Por que tanto esforço para liberar a humanidade de suas próprias correntes? A resposta é profundamente ligada ao voto que ele fez em Shambhala, o centro espiritual da Terra, há incontáveis milênios, comprometendo-se a não descansar até que cada alma tivesse a oportunidade de ascender. Essa é a profundidade do amor que sustenta o raio violeta. O desenvolvimento da nossa jornada em direção à mestria passa obrigatoriamente
pelo entendimento detalhado das 7 esferas de ação da chama violeta. Não basta apenas dizer chama violeta, vem, embora essa simples invocação já seja poderosa. O praticante sério deve direcionar a energia com precisão cirúrgica. Devemos aplicá-la à nossa causa, nosso núcleo, nosso efeito, nosso registro e até mesmo às consequências de toda a energia mal qualificada que já emanamos, seja nesta vida ou em qualquer outra. Pense na chama violeta como um detergente espiritual de altíssima octanagem que limpa a sujeira incrustada. Se a sujeira está apenas na superfície, uma rápida passada resolve. Mas se a sujeira está há séculos aderida à estrutura molecular do seu ser, é preciso esfregar e esfregar com força e frequência. É por isso que a prática dos decretos e afirmações de Saint-Germain é tão exaustiva e repetitiva. A repetição não é para convencer o universo, é para perfurar a densidade da sua própria inércia mental e emocional. É a disciplina da vontade que permite que a energia se ancore. Sem a disciplina, a invocação é apenas um suspiro no vento. Os mestres ascensos e Saint-Germain, em particular, não estão interessados em seguidores passivos. Eles buscam co-criadores ativos. O plano para a nova era exige que cada portador da chama atue como um transformador de energia. Você não está apenas limpando o seu próprio karma, você está limpando os resíduos eletromagnéticos de cidades inteiras, de nações e do planeta como um todo. Pense no campo de força global que está sendo construído neste exato momento. É uma matriz de luz tecida pelas invocações conscientes de milhões de pessoas. E o raio violeta é a fibra principal desse tecido. Saint-Germain nos instruiu a visualizar a chama violeta transpassando os centros de poder, os parlamentos, os centros financeiros, os hospitais e as prisões, lugares onde a densidade da dor humana e da manipulação se manifesta de forma mais intensa. Ao fazer isso, não estamos invadindo o livre-arbítrio alheio, estamos sim invocando a lei do perdão e da transmutação divina para auxiliar aqueles que, por ignorância ou desespero, perpetuam a roda do sofrimento. Neste ponto, é imperativo reforçar a magnitude do seu papel. Você é o laboratório vivo da alquimia divina. Muitos se perguntam por que Saint-Germain, um ser que transcendeu as limitações da forma física há séculos, ainda mantém uma presença tão ativa e intensa no plano terrestre. A resposta está na sua dedicação ao 7º raio, que não é apenas o raio da liberdade, mas o raio da ordem divina e da cerimônia sagrada. Ele é o sustentador da frequência de liberdade que permite que todos os outros raios, o azul da vontade, o amarelo da sabedoria, o rosa do amor, o branco da pureza, o verde da cura e o rubi dourado da paz, manifestem-se em sua máxima potência na Terra. A história oculta nos conta sobre as encarnações de Saint-Germain, o profeta Samuel, o patrono da Atlântida, o mago Merlin, Cristóvão Colombo. Cada vida foi um preparativo meticuloso para o papel de patrono da Era de Ouro. Seu objetivo final não é a sua salvação individual, mas a ascensão da totalidade da vida planetária, o retorno da Terra ao seu estado original de estrela de liberdade. Ele não apenas oferece o raio violeta, ele sustenta a própria frequência de liberdade para que você tenha a possibilidade de escolhê-la. E é aqui que o segundo gancho se manifesta em toda a sua urgência. A escolha da liberdade exige que abandonemos o conforto da vítima. A nova era não aceita mais a narrativa do coitadinho ou da culpa externa. O raio violeta exige que assumamos a responsabilidade total por cada pensamento, palavra, ação e sentimento que já manifestamos. Quando invocamos a chama, estamos assinando um contrato com o universo. Eu assumo a totalidade do meu karma e peço que seja transmutado agora.
para que eu possa servir à luz e à liberdade da humanidade. O risco, ou melhor, o desafio da transmutação, reside na purificação acelerada. Ao invocar o fogo violeta de forma intensa e constante, você acelera o retorno do seu karma. Isso pode se manifestar como crises de purificação, doenças temporárias, conflitos repentinos, perda de padrões de conforto ou até mesmo uma intensificação temporária de velhos medos. O ego, ao sentir sua dissolução iminente, luta desesperadamente para manter o controle, projetando medos e dúvidas. É neste momento de intensa purificação, quando o fogo queima as impurezas, que precisamos nos lembrar da revelação central de Saint-Germain. A chama violeta é a presença viva do perdão divino em ação. Ela opera sob a lei da misericórdia, não sob a lei da retribuição. É uma prova irrefutável de que no coração de Deus não existe condenação, apenas a oportunidade contínua de retorno à perfeição. O que Saint-Germain está revelando neste exato momento da história humana é a natureza absoluta do seu sacrifício. Não o sacrifício de si mesmo na cruz, mas o sacrifício contínuo de sustentar a radiação do sétimo raio, permanecendo em vigília constante como o guardião planetário, enquanto a humanidade cambaleia em direção à sua própria luz. Ele não está em um paraíso distante. Ele está operando nas frequências mais altas da Terra, sustentando o campo eletromagnético para impedir que a densidade autodestrutiva da humanidade ultrapasse o ponto de não retorno. Sua energia é a ponte entre o reino humano e o reino da ascensão. Portanto, o raio violeta é mais do que uma ferramenta. É um convite à parceria com o mestre alquimista. É o reconhecimento de que, para a Terra, fazer a transição para a nova era, não podemos nos dar ao luxo de esperar por intervenções externas. A intervenção somos nós, purificados, limpos e atuando como emissários da chama. A revelação crucial que culmina esta sessão de nossa jornada é a do poder de sustentação. Não é o poder da invocação inicial que define a mestria, mas sim o poder de sustentar a frequência transmutadora no meio do caos, da dúvida e da provocação externa. A nova era não será definida por profecias ou milagres súbitos, mas sim pela capacidade dos indivíduos de manterem a paz e a luz em seu coração, irradiando o fogo violeta para neutralizar o ódio e a separação que ainda dominam a psique coletiva. Saint-Germain nos ensina que o maior segredo do sétimo raio é a humildade cerimonial, a humildade de saber que somos apenas canais, mas a determinação de que esses canais serão limpos a qualquer custo. O trabalho de transmutação é o trabalho da era de Aquário, e ele nunca, jamais se esgota enquanto houver uma sombra remanescente na Terra. Portanto, prepare-se para ancorar essa energia de forma prática e imediata. A presença de Saint-Germain não é uma lenda histórica. É uma realidade palpável que está esperando a sua permissão consciente para invadir cada aspecto da sua vida com a força purificadora do fogo sagrado. Antes de prosseguirmos para as técnicas finais de ascensão e liberdade pessoal, é imperativo que você reserve um momento para internalizar a magnitude do poder que agora lhe está sendo oferecido. Respire profundamente, visualize a chama e sinta o mestre alquimista a seu lado, pronto para purificar os véus mais profundos. Prepare-se, pois o próximo passo exige a sua entrega total à liberdade. O que se desenrola agora não é apenas a continuação de uma história, é a convergência de milênios de esforço cósmico. É o ponto onde a teoria se dissolve na epifania crua e inevitável da realidade. Sentimos o chamado, percorremos as eras e compreendemos os mistérios iniciais do fogo violeta, mas eu lhes digo, o estudo e a contemplação são apenas a preparação da Terra.
O que importa, o que define a nossa soberania e sela o nosso destino, é a alquimia do momento presente. Estamos diante do portal final, aquele que não pede sacrifício ou adoração, mas apenas o reconhecimento absoluto da chama que reside em nosso próprio coração. Este não é um convite para esperar pela chegada de Saint-Germain em alguma carruagem etérea. É a declaração de que ele já está aqui, manifestado na autoridade que você reivindica sobre a sua própria vida. O raio violeta não é um feitiço distante, é a respiração da sua presença Eu Sou. Se nas partes anteriores falamos da história, da cor e da vibração, agora eu os conduzo para o laboratório da alma, onde o cadinho está fervendo e a transmutação é a única lei em vigor. O tempo da indecisão acabou. A nova era não é um futuro prometido, é o imperativo do agora, e a única barreira que resta é a inércia do hábito e o apego sentimental à miséria do passado. O cenário está estabelecido com uma clareza brutal. O planeta está vibrando em uma frequência que nunca antes havia sustentado por tanto tempo. O influxo da sétima esfera, regida pelo mestre ascensionado Saint-Germain, é tão potente que está literalmente forçando a manifestação de tudo o que foi reprimido, escondido e ignorado. Este é o nosso conflito final, a nossa última purgação. A batalha não é contra forças externas de escuridão, mas contra a persistência da sombra projetada pelo nosso próprio ego histórico. É o embate entre a leveza da liberdade e a pesada e confortável familiaridade do drama. Como podemos nos declarar livres se ainda carregamos a cada passo o peso de culpas ancestrais, ressentimentos miúdos e medos não examinados? O raio violeta é a graça que desce para dissolver o karma, mas a ativação desse poder reside na nossa vontade de enfrentar o espelho. O dilema é: quão dispostos estamos a abrir mão da nossa identidade de vítima, do nosso direito de estar certos, para abraçar a realidade mais vasta e impessoal do nosso ser divino? O mestre da era nos oferece a ferramenta definitiva, mas a lâmina da alquimia deve ser empunhada por nós mesmos. Isto levanta a última série de mistérios que precisam ser desvendados para que a transição seja completa. Qual é, afinal, o segredo final da sétima chama que permite a Saint-Germain manifestar-se como o libertador planetário? E como podemos nós, indivíduos aparentemente limitados, nos tornar co-criadores dessa libertação, em vez de meros espectadores esperando pelo milagre? O segredo não está em rituais complexos, mas na mais simples e difícil das práticas humanas: a consistência da vontade divina. O desenvolvimento escalonado deste entendimento nos leva ao cerne da aplicação prática. O raio violeta é a frequência da transmutação. Para Saint-Germain, a transmutação não é apenas queimar o negativo, é transformar a energia bruta da imperfeição na matéria-prima da perfeição. É a reciclagem quântica da alma. Pensem em seus momentos de frustração intensa, de raiva corrosiva, de tristeza incapacitante. Essas emoções são energia pura, mas densificada. A maioria de nós tenta reprimir essa energia ou projetá-la. O mestre nos ensina a técnica suprema: invocar o raio, envolver a emoção, sem julgá-la, sem possuí-la, e comandar a transmutação. É o poder da ordem. Eu sou a chama violeta atuando agora em perfeição plena e infinita. Esta não é uma simples afirmação, é um comando vibracional que realinha o eixo do universo pessoal. É um padrão interruptor para o carrossel do karma. É a declaração da soberania do Cristo interno sobre a ilusão. E a beleza do ensinamento de Saint-Germain reside na sua aplicabilidade imediata e universal. Ele nos libertou da necessidade de intermediários. O caminho é direto. Do seu coração para a presença, eu sou banhado no fogo violeta.
A progressão se intensifica quando entendemos nosso papel coletivo. Não há libertação individual que não seja imediatamente compartilhada. Quando um de nós se eleva e se liberta de um padrão de miséria ou doença, ele não apenas limpa seu próprio campo energético, mas também eleva o substrato vibracional de toda a humanidade. Tornamo-nos pilares vivos do templo da liberdade. O raio violeta nos convida a sermos os catalisadores, os laboratórios ambulantes onde a sujeira da era pisciniana é transformada no ouro da era aquariana. É necessário, neste ponto de desenvolvimento, introduzir o conceito da vigilância vibracional como a disciplina fundamental da nova era. Não basta invocar o fogo violeta em momentos de crise, é preciso sustentar a frequência. O mestre nos ensina que a vigilância constante é o preço da liberdade. Cada palavra que pronunciamos, cada pensamento que permitimos fixar residência em nossa mente, cada emoção que nutrimos, ou está reforçando a grade de Saint-Germain, a liberdade, ou está reforçando a grade da limitação, o passado. É um trabalho diário, um policiamento amoroso, mas firme, de nossa própria consciência. E aqui, no meio desta jornada final, eu os puxo de volta para o ponto de partida, o reengajamento que sela a verdade. Lembrem-se, vocês não estão esperando por Saint-Germain para lhes dar a liberdade. Ele já a deu. A liberdade é a essência do sétimo raio, e ele, como Chohan, ancorou essa essência no planeta. O que ele espera é que vocês parem de mendigar a porta do templo e entrem ocupando o trono da sua própria presença divina. A presença de Saint-Germain é, na verdade, a permissão que ele nos concede para sermos o nosso eu maior. A espera acabou. A responsabilidade é nossa. Chegamos agora ao momento da grande revelação, o clímax que fecha todos os ciclos. O segredo da chave violeta, o ponto focal da nova era, é o entendimento que a transmutação não é a destruição do mal, mas sim a reintegração da energia mal qualificada à sua perfeição original. O que o mestre Saint-Germain nos revela é que o maior poder do raio violeta não é o fogo, mas o perdão incondicional que ele carrega. O perdão, como ensinado na sétima esfera, é o ato de transmutação ativo. Quando perdoamos a nós mesmos e aos outros, não apenas intelectualmente, mas com o fogo da vontade divina, estamos ativamente transmutando os laços kármicos que nos prendem. O fogo violeta é o meio pelo qual o perdão é instantaneamente manifestado em realidade. O Mestre Ascensionado é a personificação da misericórdia e da justiça divina combinadas, permitindo que a lei do karma seja atendida e, ao mesmo tempo, transcendida pela graça. Esta é a chave que encerra todos os loops abertos. A grande revelação é que a Era de Aquário não é um evento astronômico distante, mas sim a consciência da transmutação estabelecida na Terra. O raio violeta é o tecido com o qual essa nova realidade é costurada. O mestre Saint-Germain, por sua autoridade cósmica, não apenas supervisiona essa transição, ele é a personificação dessa transição. Quando você invoca o fogo violeta, você não apenas recebe o auxílio, você se torna momentaneamente o próprio Saint-Germain em ação na Terra. A liberdade não é alcançada quando os problemas externos cessam. A liberdade é a inabalável capacidade de invocar o fogo violeta no meio da tempestade, transmutando a causa, o efeito, o registro e a memória de toda a imperfeição. O que Saint-Germain requer de nós agora, neste clímax da era, é a coragem da manifestação. Ele pede que paremos de nos contentar com ser apenas receptores da energia e nos tornemos emissores conscientes. Que cada um de nós se torne um caldeirão vivo, um foco de fogo violeta, não apenas para a nossa própria purificação, mas para a redenção da Mãe Terra
e de toda a sua vida aprisionada. A ascensão não é uma fuga do mundo, é a maestria sobre a energia do mundo através do sétimo raio. A conclusão definitiva é simples e poderosa. A presença viva de Saint-Germain é a garantia de que a liberdade é nossa. Ele desceu, ele trabalhou, ele manteve a vigília por séculos para nos entregar esta ferramenta fundamental. Seu trabalho é um testemunho de que a alquimia da transmutação é a ciência da nova era, e o único requisito para ingressar plenamente nela é o uso constante e amoroso do fogo violeta. A promessa de uma idade de ouro não é mais uma profecia nebulosa, é uma realidade palpável que se manifesta a cada vez que pronunciamos, com fé inabalável e amor profundo, o comando da transmutação. A partir deste momento, não mais olhamos para trás com arrependimento, não mais olhamos para frente com medo. Nós olhamos para dentro, reconhecendo a chama violeta que queima eternamente no nosso coração e a usamos para limpar o caminho à nossa frente. Estamos livres. A libertação foi decretada pelo céu e manifestada na terra. Portanto, a chamada específica para a ação é a seguinte: não guarde esta verdade como uma joia rara em um cofre. Use-a como a moeda corrente de sua vida diária. Transforme a teoria em vida. Comprometa-se agora, neste instante de clímax cósmico, a ser o foco, o centro de irradiação, o próprio tubo de luz através do qual o raio violeta de Saint-Germain fluirá ininterruptamente. Invoque o fogo violeta ao acordar, ao se alimentar, ao interagir e especialmente antes de dormir para transmutar o dia. Com cada respiração, declare: eu sou a chama violeta atuando para o perdão e a liberdade de toda a vida. Com cada pensamento, saiba que você é a presença Eu Sou, o canal puro do sétimo raio. E ao fazer isso, você se torna a manifestação viva, encarnada e soberana do Mestre Saint-Germain na Terra. Seja a liberdade que você busca. O trabalho está feito, a era chegou. Comece agora e não pare jamais. A alquimia é sua. Viva em fogo, viva em liberdade. Seja o raio violeta.